ok? Filipenses 3, a partir do versículo 1, então. Logo depois de Efésios. Achou, irmão? Achei. Okay? 3:1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o livro de Filipenses, né, e o capítulo 3, vocês vão ver que ele é muito parecido com o livro de Gálatas nesse aspecto. Se você pegar Gálatas 3, curiosamente, você vai ver ele falando ali, né, Gálatas 3, falando sobre a questão da circuncisão, contra a circuncisão, que a gente estudou inclusive a vez passada. E aqui ele vai falar algo muito parecido, muito próximo da questão do problema da circuncisão. E qual é o problema da circuncisão, ou qual seria o problema do batismo que substitui a circuncisão? Assim como o diabo deturpou a circuncisão na época, que era um sinal, né, e não o meio. Então, a circuncisão era o sinal de que você era um verdadeiro, né, você pertencia verdadeiramente ao povo de Deus. Era um sinal, não era o meio. Ou seja, eu não me circuncido para ser de Deus, né? A circuncisão mostrava que eu sou. Assim como você, por exemplo, né? Você está andando na rua, você é um cristão. Cai uma carteira de alguém que está na tua frente. Se você pegar essa carteira e ficar para você, você está mostrando que você não é um cristão. A carteira, você pegar, né, não vai fazer de você um cristão. E não vai deixar de fazer de você um cristão, vai apenas mostrar quem você é. Entende? Então a carteira seria, nesse caso, o sinal de que você de fato não é um cristão. Agora, se você vê que caiu a carteira, você vai lá junto e devolve para a pessoa, isso mostra que você é um cristão. Imagine você então, caiu a carteira, o sujeito não viu, você pega a carteira, leva e diz, olha, essa é a tua carteira, caiu, você perdeu. O que ele vai achar que você é? O que ele vai achar que você é? Uma pessoa honesta ou desonesta? Honesta. Esse sujeito vai provavelmente dizer, ó, tá aí um cristão, tá aí um sujeito honesto. Agora, se você guarda a carteira, se você pega para você, ele não vai saber que o teu testemunho, né, é de um cristão, mas Deus sabe. Né? E aí ficou provado que você não é um cristão. Então, ele inicia dizendo, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Então, o primeiro ponto que ele inicia, hoje,
Muita gente anda angustiada o tempo todo, preocupada, e todos nós, de certa forma, temos preocupação e tal, mas o apóstolo Paulo está dizendo, alegre-se no Senhor. Por que você está preocupado? Ah, estou preocupado por causa do meu emprego, estou preocupado por causa do meu salário, estou preocupado por causa das contas, estou preocupado com o futuro. E ele diz, regozije-se no Senhor, alegre-se nele. Está preocupado com o quê? Né? Jesus já disse, né? Nós já vimos, a Bíblia já testificou que Deus não deixa um passarinho passar fome. E ele diz, vocês valem muito mais do que passarinho, porque vocês estão preocupados. Deus sabe o que vocês precisam, ou não sabe. Né? E aí, então, regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Quantas vezes, aqui mesmo a gente já falou, né? Se alegre em Deus. Né? O que nós temos é muito maior do que dinheiro. É muito maior. E aí alguém, de novo essa conversa. Não, mas o apóstolo Paulo diz, eu não me aborreço de falar as mesmas coisas para vocês. A gente sempre quer apresentar algo novo, a gente quer apresentar alguma coisa a mais. E é verdade, porque a palavra de Deus é um baú inesgotável. Mas não tem problema repetir. Eu tenho pedido constantemente às pessoas que deem testemunho. Deem testemunho da sua vida. Tal. Hoje eu recebi o testemunho da Renata Sardi. A Renata Sardi está no ministério já faz muito tempo. Eu acho que no mínimo aí uns 10 anos. Hoje que ela mandou o testemunho. Entende? E que testemunho fantástico. Né? Uma pessoa que não conseguia entender a Trindade, tinha angústia por causa da Trindade, sempre a mesma coisa, né? E Deus permite que a pessoa se angustie em algum momento para que ela busque a verdade. E ela dando o seu testemunho e tal. Mas muitas vezes nós temos um testemunho, como o Butina tem o testemunho de como chegou essa verdade, a Célia, e a gente não conta. Ou a gente tem vergonha de repetir a mesma coisa, né? O testemunho que é para Deus não tem problema repetir, não tem problema falar 1000 vezes a mesma coisa. É verdade? Fala. A gente aprende por repetição. Deus mesmo repete às vezes lições para nós. Pare para pensar, por exemplo, se você pegar o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João, né? Eles são iguais praticamente, né? Na história de Jesus, né? Mateus, Marcos e Lucas principalmente são iguais, né? Contam as mesmas histórias. Se Deus resolveu repetir assim, né? É porque é válido, é bom, né? E a gente aprende assim, né? Pela repetição, né? Então, ele diz, né? Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vocês. Ou seja, você se torna inclusive seguro, por quê? Pare para pensar. A Sabrina vem dar um testemunho aqui, né? Imagina que o testemunho dela é impactante. Aí pode ter alguém no meio que está começando e diz assim, puxa, mas será que é verdade? Amanhã depois ela vem e conta o mesmíssimo testemunho. Isso é segurança para a pessoa, porque ela está ouvindo a mesmíssima coisa. Não, então deve ser verdade, né? Entende? A pessoa ouvindo, ela começa, né, até acrescenta detalhes, às vezes e tal. Né? A mesma coisa quando nós damos o testemunho e repetir solidifica isso. Né? Agora, aqui é que eu queria iniciar chamando a atenção. Às vezes, a impressão que nós podemos ter quando falamos da verdade presente é que nós atacamos as pessoas. Parece que a Bíblia não fala disso. Mas, por exemplo, guardai-vos dos cães. Peraí, então, ele está dizendo o seguinte, ó, cuidado com os cachorros. Mas peraí, ele está dizendo para o cristão, regozijai-vos no Senhor. Não, né? É bom falar as mesmas coisas, estamos falando da palavra de Deus. Mas nós estamos falando da palavra de Deus para vocês, eu não me envergonho de falar as mesmas coisas, mas cuidado com os cachorros. Ora, mas o que tem a ver o cachorro com isso? Vamos para o livro de Salmos, no capítulo 22, versículo 6, 22, 6. Quem quiser ler para nós em voz alta, Salmos 22, 6. Quem achar primeiro, leia, por favor. Mas eu sou verme e não ser humano, afrontado pelos homens e desprezados pelos povos. 7, 8, por favor. Todos os que me veem zombam de mim. Fazem caretas e balançam a cabeça dizendo, confio no Senhor, Ele o livre. Confio no Senhor, Ele o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. O que está sendo relatado aqui no livro de Salmos? O que vocês acham que está sendo relatado aqui? Aqui está sendo relatado a morte de Cristo na cruz.
Veja, eu sou verme, não homem. Quando Davi está apresentando o problema, que se apresenta aqui, né, também como Cristo à frente. Veja só, né? Todos os que me veem zombam de mim. Quando aconteceu isso? Na cruz. Né? Estende os lábios e meneia a cabeça dizendo, confiou no Senhor que o livre. Ele estava pregado na cruz, olha, ele confiou em Deus, Deus que tira ele da cruz. Se você é o filho de Deus, desça da cruz. Lembra? Está aqui. Pois nele tem prazer. Agora veja como vai ficar mais claro. Leiam o 16, perdão, leiam o 15 e o 16 agora. Pode ser a Sabrina? 15 e o 16, Sabrina. Secou-se o meu vigor como um cão de barro, não, um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Ficou claro agora? Ficou claro que está contando o relato da cruz? Sim. Olha só. A minha força se secou como um caco. Jesus foi açoitado, foi pego de madrugada, já estava orando a noite inteira, já estava cansado, eles levam ele para o sinédrio, para o juízo, fica lá sem comer, sem beber, certo? Açoitaram ele, perdeu todas as forças, tanto que ele não conseguiu nem ir à cruz, ele desmaiou 2 vezes, lembram? Sem força nenhuma, por isso as forças se foram. O que mais que ele diz? A minha língua se pega ao paladar, ele estava com sede, lembra que eles têm sede? Claro, imagina, né? Sangrando direto e não bebendo água, nada, tenho sede. E aí ele diz, e me pusesse no pó da morte, ali ele estava para morrer. Sim. Certo? E aí ele diz, me rodearam cães. Quem é que rodeou ele? Quem é que verdadeiramente rodeou ele naquele momento? Os sacerdotes. Quem são os cães? Os pastores. Os pastores são os cães. Certo? Ó, veja só. Me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram minhas mãos e os pés. Então veja bem. Ele está ali com Pilatos. Pilatos quer libertar ele. Quem que gritou primeiro crucifica-o? Os sacerdotes. E daí o povo foi atrás. Certo? Cães são pastores. Certo? Por isso diz, cães que não ladram, cães que não pregam o que tem que pregar, pastores que não pregam o que tem que pregar. Ok? Então, agora voltem e vai ficar claro aqui, tá? Vamos ler o 3, o 1 e o 2 de novo. Pode ler, Lércio, para nós? Filipenses 3, 1 e 2. Vamos ler de novo, que aí a gente aprende bem. 1 e 2. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijo-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então veja bem, acautelem-se dos... Leia. Acautelem-se dos... Agora vamos converter. Acautelem-se dos pastores. Cuidado com os pastores que não querem ladrar, que não ensinam a verdade. Cuidado com eles. Veja que absurdo você ter que ter cuidado com os pastores. Vamos ver. Acautelai-vos dos maus obreiros. Então você tem que ter cuidado dos falsos pastores, cuidado com os pastores para ver se o que eles falam é verdade, e tem que ter cuidado com os maus obreiros. Ah, o que você é? Eu sou ancião. Ah, o que você é? Eu sou presbítero, eu sou diácono. Cuidado. É Deus dizendo, não é o homem. Você tem que ter cuidado com eles. Você tem que ter mais medo de um pastor do que de um ladrão. Por quê? Porque você tem que ter mais medo de um pastor do que de um ladrão. Pode fazer você perder. Porque o ladrão só pode tirar a tua vida, mas não pode tirar a tua vida eterna. Mas um pastor pode tirar a tua vida eterna. Pesado, né? E está escrito, né? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Quem consegue ler Isaías 56, 11 para nós? 56, 11. Perdão, 10 e 11, por favor. 10 e 11.
deixar isso bem claro, para não ter erro. Isaías 56, 10 e 11. Espera achar. Achou, Sérgio? Sim. Consegue ler o 10 e o 11? 56, 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos. Momento. Quantos? Todos. Todos o quê? Atalaia. Quem são os atalaias? Os pregadores, os mensageiros. Todos os seus atalaias são? Cegos. Cegos. Nada sabem. Todos são cães mudos. O que falamos? São pastores mudos. Ok. Não podem ladrar. Ok. Quando é que um cachorro late? Para que um cachorro late? Você está aqui em casa tranquilo, por que ele late? Avisando, olha o perigo, atalaia, mensageiro, está cuidando da casa, não é? Sim. Se ele não ladra, não tem para que você ter, não serve para nada. Sim. Olha só o que ele está dizendo então dos pastores que não pregam o que tem que pregar. Vamos lá. Não podem ladrar, andam adormecidos. Estão deitados e amam o tosquenejar. E esses cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores. O que eles são? Pastores. Ok, agora se tinha alguma dúvida, eles são o quê? São pastores que nada compreendem e todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Veja, e aqui, Célia, sejamos francos, deixemos que a Bíblia ensine, como a gente está fazendo. Essa não é uma realidade que vocês viviam? Sim ou não? Sim. Não era isso? Se você vê o testemunho da Renata, olha, eu ia para uma igreja e para outra, não é a realidade, e triste. Estavam lá procurando, não, mas não pode ser. Olhem que impressionante, se não parece, o jornal de hoje. E olha quanto tempo foi escrito, quanto tempo atrás, né? Só para que fique, ó, todos os seus atalaias são cegos. Aí você vê o conselho, a igreja de Laodiceia, né? Quando é dado o conselho da igreja a Laodiceia, pois tu te dizes, rico, enriquecido e nada tendo falta, e não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Cego, não vê o que está acontecendo, não enxerga, certo? Está lá, abre a Bíblia e não enxerga. Não está aqui, não está aqui. Sim. Eles enxergam isso, né? Veja só, todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. O que se aprendia nas igrejas? O que se aprende nas igrejas hoje? Gritaria. Nada sabem. Por que vocês estão aqui hoje? Estão aprendendo com o quê? Com a Bíblia. Não é com o Rogério que está aprendendo com a Bíblia. Nada sabem. Todos são cães mudos, não pregam o que tem que pregar. Cães mudos não podem ladrar. Peraí. Não sabem e não podem. Por que não podem? Porque não sabem. Eles não sabem ladrar. Eles não sabem dar o aviso de advertência. Eles não sabem pregar a verdade presente. Certo? Então eles não podem ladrar. Porque eles não sabem. O que mais? Andam adormecidos. Olha as 10 virgens aqui. O que acontecia com as 10 virgens? Dormiam. E não é o tempo presente que mostrava que elas estavam dormindo? Sim. Depois daqueles dias, diz o Senhor, então o reino do céu será como 10 virgens, tal. Quando? Logo depois. Depois do período da Inquisição, da perseguição, né, iria se perder, a igreja iria ficar dormindo. Né? Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Preguiça. Né? Preferem ficar deitados, dormindo. São cães, o quê? O que são? São cães gulosos. O que eles querem? O que os pastores querem? Veja os pastores famosos hoje, o que eles querem? Dinheiro. Gulosos. E o que acontece? Não se podem fartar, não importa quanto ganhem, querem cada vez mais. A campanha do tijolinho.
R$ 1.000 o tijolo. Campanha do lenço ungido, campanha do copo d'água bento, campanha de muro de Jericó, e campanha, e dinheiro, e fogueira santa, e dinheiro. Cães gulosos que não se fartam. Nunca é suficiente. Ah, tem, dá 1.000. Não, 1.000, vamos ver, queremos 100 que dê 1.000. Ah, não tem 1.000? Dá 500. Não tem 500, dá 300. Tá aí, vamos, guloso. Até tirar o último centavo que você tiver do bolso. Fato, irmãos. É dolorido, mas está aqui. Aí estão matando os irmãos. Não só financeiramente, mas espiritual. Sim. Depois vão blasfemar daí. Estão pagando para receber o erro. É. Está pagando para um pastor que não sabe ladrar. Tirar a Bíblia né? Tirar o que está escrito. Bom, Apoiar o que eles querem. claro, né? Não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Para pensar. Todos eles, quantos de novo? Todos. Todos eles se tornam para o seu caminho. Eles não querem saber o caminho. Quem é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles não querem saber do caminho. Eles falam de Jesus, mas não querem saber do verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus guardou o sábado. O verdadeiro Jesus disse, o verdadeiro Jesus disse, né, que há um Deus que é o Pai dele. Isso é o que o verdadeiro Jesus ensina. E eles ensinam tudo errado. Eles querem ser o caminho. Não. Você prega para o... Peraí, deixa eu ir lá perguntar para o meu pastor. Quem passou a ser o caminho para a pessoa? O pastor. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Cada um por sua parte. Vinde, dizem eles. Olha só. Venham. Vamos ser muito claros aqui. Irmãos, venham para a campanha da prosperidade, venham para a Universal do Reino de Deus, venham para a Igreja da Graça, venham. Só que veja o que o Senhor está dizendo, não o que eles dizem, mas o que eles em realidade estão fazendo. Né? Vinde, dizem eles, traremos o quê? Vinho. Venham. Vamos beber o vinho de Babilônia, porque o que eles estão ensinando não é a verdade presente. O que eles estão ensinando? O vinho de Babilônia. Venham, traremos vinho. E o que o vinho faz? O vinho embriaga. E não é esse o pecado de Babilônia? Sim. Apocalipse 17. Todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. E os pastores dizem, venham, vamos beber vinho. Vamos pegar a palavra de Deus adulterada. Toda errada. O vinho babilônico. Venham, dizer, traremos vinho e beberemos bebida forte. O engano não é fraco, não é um engano qualquer, gente. Eles estão no pior engano que pode. Trindade, mistério. É o pior engano que pode haver. Bebida forte, babilônica. E o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. O que nós pregamos? A vinda de Cristo. Nós não estamos falando que vem dia maior e mais famoso que esse. Nós estamos dizendo, não, o mundo vai acabar e vai acabar logo. Cristo está vindo. Esqueça os dias aqui na terra. Os dias aqui na terra serão cada vez piores. Não vai ser cada vez melhor. Por quê? Porque quando estiverem dizendo paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Daqui a pouco nós falávamos aqui sobre que o inimigo cria um problema. Então hoje nós temos, por exemplo, e não adianta esconder isso, o Brasil já está passando por um processo de censura. Pessoa que não falar cartilha hoje, né, contra o cristão, contra, né, se falar contra o homossexual, se falar, já começa a ter problema, né? Vai chegar ao ápice. Daqui a pouco intercepta isso, e aí como nós fomos ao extremo do extremo, nós vamos nos contentar com o que vier. E aí vem o problema. Entende? É a questão do ladrão que queria só a tua camisa, mas falou que ia roubar tudo. Quando roubou só a tua camisa, você falou, oh, que maravilha, ele só roubou minha camisa. E é o que vai acontecer. Agora nós estamos sendo levados aos extremos, todo mundo sendo censurado, todo mundo. Daqui a pouco, não, vamos parar. Todo mundo tem direito de falar. Ah, que maravilha agora. Agora vem o problema. Por quê? Porque agora os poucos que se levantarem falando contra o domingo, falando contra a Trindade, falando contra a besta, então eles vão ser perseguidos. Por quê? Porque as pessoas foram para o apogeu e agora, né, diz, não, esses aí estão atrapalhando. Agora que está tudo bom, que está tudo entrando nos caminhos, querem atrapalhar tudo. Entendem por que vem o problema? Entendem? Sim. Esse é o problema. É como se nós disséssemos assim, né? Vamos tentar ampliar um pouco esse raciocínio dentro do exemplo.
O ladrão ia roubar tudo. Disse que ia roubar tudo do Laércio, mas queria só a camisa. Quando agora o diabo diz, eu vou pegar só a camisa, até o próprio Laércio concorda. Sim. Só que aí eu digo, não, Laércio, não entrega a camisa. O Laércio vai ficar bravo comigo. Não, peraí, o cara já estava me levando tudo, agora você quer atrapalhar tudo, daqui a pouco você vai dizer para ele não levar a camisa, ele vai querer levar tudo. Me entendem o que vai acontecer? Esse é o ponto que vai, finalmente, né? O inimigo leva ao ápice para daí conseguir o que ele quer. Bom, voltamos para Filipenses 3. Guardai-vos da circuncisão. Ele falou guardai-vos dos maus obreiros, né? Guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós. Então veja bem, a circuncisão não é o meio, é o sinal. Nós somos o sinal. Jesus disse, ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Então nós somos o sinal. Nós somos a carta aberta de Cristo. A pessoa só vai conseguir ver quem Cristo é quando nós formos exemplo. Nós temos que ser exemplo. Por isso falamos, a carteira, perdeu, o Laércio vai lá, junta a carteira, então almoço, o senhor perdeu a carteira. O que o Laércio está fazendo? Está dando um exemplo do que é ser um cristão. Está dando um exemplo de Cristo para a pessoa. Entende? Nós somos, então, a circuncisão. Né? O sinal do verdadeiro cristianismo devemos ser nós. E ele vai botar isso como exemplo também, tá? Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Vamos ampliar um pouquinho mais isso aqui, tá? Alguém abra João 4, 20. João 4 e leia o 20 ao 24. João 4, 20 ao 24. Só espera a Célia achar. 4, 20 ao 24. Ok? Show? 20 ao 24. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte nem em Jerusalém adorais ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque essa salvação vem dos judeus. Mas Presta atenção agora. Ó. Mas a hora vem e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Só um momento, Cutina. Veja, os verdadeiros adoradores adorarão O Pai. o Pai. Como? Em Em espírito e em verdade. Ok. Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Então veja bem, Deus é espírito. Por que Deus é espírito? Porque ele é um ser espiritual. Então, para que nós possamos adorar um ser espiritual, nós precisamos ser pessoas espirituais. Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu adoro em espírito quando eu tenho um coração voltado para Deus. Então, por exemplo, tem muita gente na igreja católica, nas pentecostais, como vocês estavam numa igreja pentecostal. Vocês adoravam a Deus em espírito, mas adoravam em verdade? Não, porque não conheciam a É verdade. verdade. Tá bem? Então tem muita gente hoje que adora a Deus em espírito, mas não adora em verdade. E os verdadeiros adoradores não adoram apenas em espírito, adoram em verdade. Então você estava lá na igreja pentecostal, começava, dancinha para Jesus. Não se está adorando a Deus em verdade. Em espírito, sim. Em verdade, não. Ah, mas por quê, irmão? Simples. Se você me mostrar um dia Jesus dançando, eu aceito. Ah, mas Miriam não é teu exemplo. Ah, mas Davi não é teu exemplo. Teu exemplo é quem? Jesus. Então, eles adoraram a Deus dentro da luz que tinham, adoraram a Deus inspirados por Deus, mas a luz que nós temos, eles não tiveram. Ou tiveram? Eles tinham a luz que nós temos? Não. Cristo não havia morrido ainda, Cristo não havia vindo,
não havia demonstrado o que é verdadeiramente adorar a Deus em espírito e em verdade completamente. Então nós temos o exemplo de Cristo. Ninguém revelou Deus nessa terra como Cristo. Por exemplo, Elias. Não se discute que o profeta Elias foi um homem de Deus. Mas Elias disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e queime tudo isso aí. Jesus faria isso? Será que Jesus faria? Não. Os discípulos, João, disseram, o senhor quer que a gente mande descer fogo do céu, que nem fez Elias, e queime tudo esse povo aí? O que Jesus disse? Vocês não sabem de que espírito são. O que Jesus estava dizendo ali? Não é isso. Não é porque Elias fez que vocês têm que fazer. Deus honrou a palavra do profeta, porque ele honra. Mas Jesus teria resolvido o problema de outra maneira. Não teria resolvido dizendo, se eu sou. Veja que o diabo chega e diz, se tu és o filho de Deus, faz o milagre. Jesus não fez. Elias disse, se eu sou o profeta, eu vou provar para vocês. Jesus não tentou provar nada para ninguém. Não preciso provar nada. Eu sou um filho de Deus. Então, quando você for desafiado a provar que é um filho de Deus, não prove. Você não precisa provar nada para ninguém. Sim. Prove com boas obras. Seja um sinal. Seja a circuncisão. Entende? Nós damos o nosso testemunho não para mostrar o que somos. Nós damos o nosso testemunho porque somos. Eu pergunto, um pé de laranja dá o quê? Como é que você sabe que ele é um pé de laranja? Quando ele dá laranja. Pelo fruto. Pelos frutos os conhecereis. O pé de laranja não dá laranja para dizer que ele é uma laranjeira. Quando ele dá laranja, ele está mostrando que ele é um pé de laranja. Não sei se me entendem. Entendeu? Pode ter certeza. Agora, o pé de laranja não tem nenhuma laranja. Ele deixou de ser laranjeira? Não. Tem um momento que você pode não ter nenhuma obra. Você não deixou de ser um cristão por isso. Mas quando vier a obra, você demonstra que é e as pessoas podem ver. Tá bem? Porque a circuncisão 3, tá? 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. Por isso lemos João 4,20. Servimos a Deus no Espírito, mas também em verdade, né? E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Por que ele está dizendo que não é para confiar na carne? Porque ele acabou de dizer, cuidado com os cães, sabe? Cuidado com os falsos pastores. Não confie, não se glorie na carne. O pastor vai lá, batiza 50 pessoas, aí ele é promovido e vai para uma igreja maior. A meta. Coitado de Noé. Coitado de Noé, se fosse dirigir uma igreja hoje. Depois de 120 anos pregando, 8. E aí? 120 anos pregando, 8. Ele ia ser jogado na pior igrejinha. Não, você não serve para nada, vamos botar você lá na igrejinha lá, porque você não sabe o que faz. Não sabe nem trabalhar. Por que os pastores se gloriam? Na carne. Não, eu batizei 50. Não, eu agora vai para uma igreja maior, né? Cada vez mais, quanto mais. Só circuncisão. Metas de batismo. Meta. Quer dizer, finalmente eu estabeleço meta. Quando eu estabeleço meta, eu quero fazer uma pergunta bem simples para vocês. Você tem que se batizar ou você tem que ser batizado? Pensem para responder. Se você tem que ser batizado, é obra de outro. Se você escolhe ser batizado, é obra do Espírito em você. Veja, por que o batismo católico não é aceito? Porque a criança não se batizou, ela foi batizada. Ela nem sabia o que estava acontecendo. Então você vai para a igreja, conta uma historinha bonita para você, todo mundo chora, quem quer ser batizado vem para frente. Você vai lá para frente, não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem o que crer, você está levado pelo emocional, pelo sentimento, e passa para a água, nem sabe direito a crença, vai para lá, daqui a pouco você questiona e tem problema. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Eu antigamente tive frequentando igrejas, né? Então, quem quer aceitar Jesus, né? Aí eles chegavam na gente assim, via que a gente é pessoas que não tinham ido na igreja ainda, né? E eles insistiam, entendeu? Não era assim pegar a pessoa, explicar, mostrar o caminho para ela, né? Eles insistiam para você aceitar Jesus. Às vezes você aceitava de vergonha, porque todo mundo te olhando ali, entendeu? Eu já fiz isso. Bom, o que diz a Bíblia? Nem por força, pelo meu Espírito. Então veja bem,
vamos ser claros de novo aqui, para que fique o exemplo bem tranquilo, né? Não é glória do homem, já estamos falando que não é para se gloriar no homem, então vamos deixar isso bem claro. Você, o Laércio, conta a experiência que é de muitos. Viu? Vai lá, né? Então você fica acuado, né? Muito bem. Por outro lado, eu convidei vocês, em algum momento, para vir fazer parte desse grupo. O que aconteceu? Vocês foram convencidos por quem? Pelo Espírito, pela palavra, nada além disso. Não houve apelo de sair, nada disso. Por quê? Porque nós temos que confiar no poder da palavra. Porque no momento que eu trago você pela força ou pela violência, pela força da incisão, não, vamos, não é você que está vindo. Entende? E aí o que vai acontecer? Você vai entrar por uma porta, vai sair pela outra. Eu tenho certeza, você se batizava lá, mas daqui a pouco já estava saindo. Peraí, não houve uma conversão genuína. Né? Houve um arroubo de sentimento momentâneo, né? Você por vergonha, por qualquer outra razão, mas foi por força. Foi por força, não foi pelo Espírito. Pelo Espírito o sujeito levanta e vamos lá. Né? Por ele, ninguém precisa empurrar. Na verdade tem que segurar o sujeito. Eu me lembro de um congresso que a gente fez em Medianeira, uma senhora conheceu o nosso material e veio de Foz para cá no congresso. Normalmente quando você faz um apelo, e a gente tem que fazer o apelo, mas tem que saber fazer. É bom fazer o apelo, olha, aqueles que quiserem e tal, e só. Não olha para ninguém, não, tá só. Não. E eu me lembro que daí ela, né, não, eu quero ir no congresso, tá bom. Normalmente você faz o apelo, um olha para o outro, um espera, um pensa, outro pensa, e assim vai, daqui a pouco, né? Mas, como digo, não force a pessoa, né? Mas eu me lembro, mas nem acabou de falar, as primeiras palavras ela já estava lá na frente esperando. Isso é pelo Espírito. A pessoa já está pronta, está preparada, ela veio já preparada para ter um encontro com Deus, ela apenas confirmou o que ela queria. Entende? Ela já sai, o Espírito já está trabalhando, como diz o apóstolo Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Né? O Espírito de Deus já estava dizendo, Paulo, o que você está fazendo? Paulo, você está perseguindo o cristão, Paulo, o que é isso? E Paulo ia brigando, mas será? Não, né? Por isso ele diz, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Né? O Espírito estava ali, ó, Paulo, olha o que você está fazendo, não, pai, não está vendo? Você está matando o cristão, rapaz. E ele, entende? Então ele já estava pronto. Quando ele cai do cavalo, ele já estava pronto. Né? Tanto que diz, ó, Paulo, vai lá para... E vamos ver o que aconteceu, que vai falar aqui também disso, né? 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por que ele está dizendo isso? Porque ele dizia, eu era fariseu de fariseu. A lei dizia, né, lembra do dia de sábado? Eu guardava o sábado, ai de quem fosse lá querer lavar a louça na minha casa. Ai de quem, entende? Ele era ali, ó, firme. Segundo, ele diz a justiça que há na lei, mas não há justiça na lei. A lei é justa, santa e boa, mas justiça nela não existe. A lei só te condena. A lei diz, ó, pecador. Então não há justiça nela. Você vai lá no espelho e diz assim, escuta, eu estou sujo, não estou? Tá. Mas ela te limpa? Não, não há justiça nela, a justiça é Cristo. Você não consegue tirar o 10 que ela exige. Pelo menos, né, durante 6.000 anos quase de pecado, não teve ninguém que conseguiu. Ou teve? Não. Ninguém. Só Cristo veio e tirou a nota 10. Esse é o ponto. Ah, você quer ser justo seguindo a lei? Tem que tirar a nota 10. E aí vem o problema que a gente já falou aqui. Se você passou um momento de ódio por alguém, já foi. Já não tira mais 10. Né? Então, ele diz, né? Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então ele vai mostrar, ó, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem direta de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ou seja, né, eu sou um judeu, mas daqueles bem judeu. Então se alguém pode desconfiar na carne, sou eu. Tentava fazer tudo certinho. Tinha um Lutero na vida, né? Pegava o chicote, se chicoteava e tal, e não, eu vou fazer, né? Segundo, só que não conhecia a verdadeira justiça em Cristo Jesus. Quando ele conheceu, bom, agora, né? Então veja lá, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, ou seja, firme, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Então veja, ele tinha um zelo pelas coisas de Deus, mas equivocado. Segundo o zelo, ou seja, não, eu vou fazer a coisa certa, e fez errado.
perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha só. Então, naquilo que a lei dizia, do que ele entendia, ele era 100%. Né? Segundo o que a lei dizia para ele, né? Ele não tinha erro em relação a isso. Né? Para ele era, tá dizendo que é sábado? Então é sábado. Tá dizendo que é isso? Então é isso. Não vai roubar? Não, então não rouba. Então era 100%, por assim dizer, naquilo que a lei exigia. Porém, repetimos, né? A justiça é Cristo, isso ele não entendia, né? Certo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ele aprendeu com Gamaliel, que era, por assim dizer, o mestre dos mestres. E o que ele considerou? Tudo isso para mim é perda. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então, tudo que eu aprendi sobre a lei, acabou não valendo nada para mim, porque eu não conhecia Cristo. Eu não conhecia o verdadeiro fundamento da lei, que é Cristo. Eu não conhecia isso, né? Meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, tudo aquilo que eu aprendi, você tem que guardar a lei, você tem que guardar os sábados, ele considerou por esterco. Por quê? Porque ele não entendeu a lei em Cristo. Não há problema na lei. Esse é o mesmo problema da igreja hoje. Lei, lei, lei. É impressionante, a senhora White escreve, né, e ela é inspirada por Deus, não tem o que falar. As pessoas dizem que não, basta ler o que ela escreveu. Ela diz, né, que a igreja adventista, falando da igreja adventista, né, a liderança, ela diz, nós temos pregado tanto a lei, até ficarmos secos como os desertos de Gilboa. Então, lei, lei, lei. Como a igreja adventista é, por assim dizer, uma das pouquíssimas igrejas, quase que única, que ensina a lei, o sábado e tal, ela, lei, lei, lei. Ela acabou esquecendo de Cristo. Mesmo problema de Paulo. Esqueceu de Cristo. Lei, lei, lei. Então eles falam de uma pseudo-justiça em Cristo, mas não pregam realmente a salvação em Cristo Jesus. No fim das contas você vai perguntar, mas se não guarda o sábado? Ah, não, se não guarda o sábado vai se perder. É uma complicação. Porque tem muita gente que vai ser salva sem ter guardado o sábado. Né? Não tinha luz, como vocês não tinham. Se tivesse morrido sem saber, Deus conhece o coração, Ele é quem vai julgar. Né? Então, 9. E seja achado nele, ou seja, seja achado em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Vê como é parecido com Gálatas? Que ele vai falar a mesma coisa lá, né? Só quero saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pela lei? Vocês receberam o Espírito pela lei ou pela pregação da fé? E é pela pregação da fé. Então, da mesma forma, diz aqui, né? Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, finalmente, ele entendeu que a verdadeira justiça é encontrada em Cristo Jesus. Ao aceitar a Cristo, você recebe a justiça dele e aí você tem paz com Deus. Enquanto você tentar tirar nota 10, você vai estar sempre com peso no coração que não vai alcançar o que a lei exige. Agora, claro, não é porque você não alcança o 10 que você deve deixar de procurar guardar a lei. Essa é a diferença. Quando você ama a Deus, você vai naturalmente querer guardar a lei, como uma resposta de amor. Então você guarda a lei porque você ama a Deus, você não guarda a lei para ser salvo. Certo? Assim como se você ama, por exemplo, o teu país, você procura seguir as leis que ele te ensina. Porque você ama o país. Se você não ama, você não quer saber. Né? E 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então ele está mostrando aqui Cristo como exemplo. Certo? A virtude da sua ressurreição, a comunicação de suas aflições. Né? Ou seja, no momento que eu começo a buscar Cristo, eu vou começar a ter problemas, eu vou começar a ter angústia, eu vou ter aflições, eu vou ter problema. A questão é como eu enfrento os problemas. Eu agora enfrento os problemas com paz no coração. Essa é a diferença. Eu não me desespero mais. Né? Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, olha aqui, quando você lê, por exemplo, parece que há uma contradição. Olha só. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito,
mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso. Eu não me julgo perfeito, mas eu busco a perfeição. Entende? Se perguntar, Paulo, você é perfeito? Não. Então, não, mas eu busco a perfeição. Eu nunca vou deixar de buscar a perfeição em Cristo Jesus. Então eu busco cada vez melhorar. Eu quero ser cada vez melhor. Eu quero guardar cada vez melhor o sábado. Eu quero cada vez amar o meu próximo. Eu quero cada vez ser melhor. Ser um cristão cada vez melhor. Certo? Eu busco a perfeição. Mas se você me perguntar, Rogério, você se julga perfeito? Não, de maneira nenhuma. Entende? É o que Paulo diria. Entende? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Veja, ele acaba de dizer, ó, não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que já fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele diz, eu não julgo que já alcancei, mas uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que para trás fico e sigo rumo à perfeição. Então eu não fico olhando para trás. Se eu olhar para trás, eu só vou olhar, ver coisas erradas que eu fiz o tempo todo. Então eu esqueço as coisas, eu peço perdão a Deus e sigo para frente. Vou buscar cada vez mais a perfeição. Por que eu tenho que fazer isso? Porque um dia alguém vai chegar para Sabrina e vai dizer, então você é a perfeitinha, Sabrina, você que guarda o sábado, só você que sabe. Né? Aí a Sabrina, se ela olhar para trás, ela vai ver um monte de coisa errada que ela fez. Então ela não tem que olhar para trás, ela tem que olhar para frente. Para o alvo que ela tem diante dela. A perfeição. E ele pode, Sabrina, você acha que eu não sei? No passado você fazia isso, você fazia aquilo, você fazia tudo errado, e daí? Aquilo lá era outra pessoa que fazia. Eu sigo rumo à perfeição. Entende? Eu não me deixo levar pelos meus erros do passado. Porque aquilo vai me matar. Se você é uma nova criatura, você é uma nova criatura. E mesmo depois de ser uma nova criatura, como Paulo, você não fica olhando para o passado. Cada vez mais eu olho para o futuro. Jesus disse para Nicodemos, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então é para olhar para onde? Para frente, para Cristo. Não é para olhar para trás e nem olhar para dentro de mim. Olhando para dentro de mim eu só vou achar coisa ruim. Com isso encerramos. Irmãos, quanto a mim, versículo 13, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? A perfeição em Cristo Jesus, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja o tempo todo, em Cristo, em Sim, Cristo, em Cristo. sim. Não é por você, não é pela lei, é em Cristo. 15. Agora veja só como parece que ele se contradiz. O que diz o 15? Quer ler, Sabrina? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Veja só. Ele acabou de dizer, não que eu me julgue perfeito, mas agora ele diz assim, pelo que todos quantos já somos perfeitos. Ué, mas somos ou não somos? Ele diz, não que eu me julgue perfeito, mas todos que já somos perfeitos. Mas entenderam aqui a aparente contradição ou não? Sim ou não? Veja, no momento ele diz, não que eu me julgue perfeito, mas depois ele diz, todos que já somos perfeitos. Entende? Há uma aparente contradição aqui. Sim. Aparente. O que ele está dizendo é o seguinte, né? Eu busco melhorar cada vez mais. Quanto mais eu olho no espelho, que é a lei, mais eu vejo que eu sou pecador, certo? Sujo. Mas eu busco cada vez mais em Cristo Jesus a santidade, a perfeição. A água. Porém, todos que já somos, veja, ele não diz eu já sou. Ele diz, eu não me julgo perfeito, mas todos que já somos perfeitos. Como é que nós já somos perfeitos? Em Cristo Jesus. Entende? Nós já temos a perfeição enquanto estivermos em Cristo Jesus. Por quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Enquanto eu estou em Cristo Jesus, eu sou julgado perfeito. Por quê? Adão peca. E Adão agora se veste de folhas de figueira, querendo ficar perfeito. Como é que ele era visto? Imperfeito. O que é feito? Tira isso aí, Adão. Tira. Agora ele é coberto com a pele do cordeiro. O que representava a pele? A justiça de Cristo. Então agora o Pai olha para ele e não vê ele. Ele vê Cristo nele. Tá bem? Sim.
coberto com a justiça de Cristo, eu sou declarado, eu sou visto como perfeito, ainda que eu não o seja. A Bíblia diz que não há um justo sequer, mas aí diz, viu meu servo Jó, como é justo? Peraí, é justo ou não é justo? Se não há um justo, como é que é justo? É justo em Cristo. A declaração é de Deus, certo? Por isso nós somos justificados pela justiça imputada de Cristo. Então a justiça é imputada sobre você e agora você é declarado justo. Entende? Ainda que você não seja, você é declarado justo. E à medida que você avança no conhecimento de Cristo Jesus, você vai se tornando justo. Entendido isso? Eu sou declarado justo pelo que Cristo fez por mim. Amém. E eu vou me tornando justo pelo que Cristo faz Em mim. Amém. Entendido? Mesma coisa de Gálatas, mesmo comparativo. Tá bem? Então, para encerrar esse versículo, né? Mas, 16, mas naquilo a que já chegamos, onde já chegamos? O apóstolo Paulo diz, eu, como sábio arquiteto, pus o firme fundamento que é Jesus Cristo. Então nós já chegamos em Cristo, permaneçamos nele. Então onde já chegamos? No conhecimento que já temos, né? Naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então naquilo que nós já chegamos, não volte para trás. Você já entendeu que a Trindade é um engano? Não volte para trás. Você já entendeu que o sábado é o dia de Deus? Não volte para trás. Naquilo que você já chegou, fica firme. Ah, não chegou ainda, não tem plena consciência? Estuda, busca para chegar, né? E vai, cada vez mais. Então naquilo que você já chegou, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo, tendo Cristo como exemplo o tempo todo. Sede também meus imitadores, irmãos. Por que ele pode dizer sede meus imitadores? Ah, porque eu sou Paulo? Não. Ele diz em outro lugar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, sede meus imitadores, como eu imito Cristo. Certo? Então, sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo exemplos que tendes em nós, pelos que assim andam. Ok? Então, tenham cuidado com o exemplo que vocês dão. Sede meus imitadores, procurem seguir o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Né? Por quê? Porque aqueles que andam com vocês, eles vão estar observando. E nós precisamos realmente dar exemplo. Então, no final das contas, ele mostra, a verdadeira circuncisão somos nós. Os que servimos a Deus em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira circuncisão. Certo? Então, nós somos o sinal. O sinal. Peraí, como isso, né, num exemplo talvez mais prático. Uma reunião no céu. Quem vai até lá? O diabo. Certo? De onde vens? De rodear e cirandar a terra. Ele era ali, estava tentando se fazer o representante da terra. Certo? Sim. O que Deus diz? O que é dito para ele? Viste meu servo, Jó, como é justo? Esse é o meu representante. Essas mesmas palavras Cristo quer dizer de nós. O diabo vai lá tentar. Você viu minha serva Sabrina? Viu meu servo Lércio? Viu meu servo Putina? Viu meu servo, minha serva? Viu? Eles são meus representantes. A verdadeira circuncisão, o sinal do cristianismo na terra. Luz em meio às trevas. Sal para dar sabor. Essa é a verdadeira circuncisão. Amém? Amém.